Olá, gente querida, gente bonita, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estou muito feliz em estar novamente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Você que segue a gente no Facebook, eu quero convidar você para dar um pulinho também no YouTube e nos ajudar, tá? Nós estamos com a missão aí de chegar a 1000 inscritos, estamos chegando a 400, né? É devagar, mas pra frente sempre, eu conto com vocês, tá? Faça lá a sua inscrição, copie o link, indique também para outras pessoas e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Em minhas mãos, ó, a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Vou deixar minha Bíblia aqui, aí. Pronto, coloquei aqui no chão, estou aqui num lugar muito bonito, uma reserva aqui na cidade de Rio de Moura, em meio à natureza, para a gente conversar um pouquinho sobre o Deus Criador de todas essas maravilhas e que nos dá de presente o nosso grande Criador e mantenedor, Deus. E no final, a gente vai fazer uma oração. Hoje minha esposa, Dona Vilma, não está comigo, né? Está em casa, cuidando da mãezinha dela, mas eu trago dela um abraço para todos vocês. Ela que alimenta a página no Facebook, muito bem alimentada por sinal, todo dia tem mensagem de reflexão, falando de Cristo na Estrada no Facebook. Ó, em minhas mãos o nosso manual de estudos, né? Tá chegando aí o final, Provados pelo Fogo, vai até o final deste mês. Meus irmãos, nós estamos falando aí sobre os crisóis. Já aprendemos aí a diferença, né? Há pelo menos 3 tipos de crisóis que já debatemos aqui. Aquele crisol que nós mesmos escolhemos entrar nele, né? Ligamos o fogo, às vezes aquecemos no último, ao ponto de nos queimar, ou às vezes até de nos levar à morte. E outros até capazes de levar à morte eterna. Muitos entram nesses crisóis por um pecado, que não quer abandonar, sabe que está fazendo errado, sabe que é pecado e permanece grudado ali neste pecado, não tem coragem de desligar o fogo desse crisol, nem de pular fora, né? Meu irmão, minha irmã, eu digo para você que Jesus te ama e Ele tem a solução. Ele quer tirar você deste crisol. Agora, existe outro crisol também, que é o crisol do inimigo de Deus, crisol de Satanás, né? E este crisol, ele é diferente do crisol de Deus e daquele crisol que nós mesmos entramos. Por quê? Porque Satanás, ele é muito poderoso. Ele se transforma. Lá no Jardim do Éden, por exemplo, ele se usou ali, né, uma serpente, uma cobra muito bonita. A Bíblia diz que era um animal audaz, ou seja, um animal inteligente, um animal esperto, um animal bonito, né, elegante. Agora, ele não usa mais a cobra, né? Ele usa formato humano. Ele pode usar a forma de uma mulher, ele pode usar a forma de um homem, um objeto, pode criar uma situação, tudo para tentar você naquilo que já é em nós, que é o pecado, ok? E aí, ele te leva você para este crisol, e aí depois vem a consequência. E às vezes a consequência não é boa. Olha, um exemplo. Uma pessoa que é tentada pelo inimigo, e ele cai ao ponto de matar outra pessoa. Claro, ele vai colher uma consequência, né? Ele pode ser preso, vai passar as consequências da prisão, mas e a família? Os filhos, a esposa, por exemplo, se for um homem, né? Os pais, a família da vítima, a mãe, o pai, os filhos, né? Então, às vezes, o inimigo, ele faz justamente essas coisas, te coloca você numa situação, num crisol, né? Às vezes tentando você... utilizando o seu próprio pecado, né? E aí ele te abandona. Agora, o crisol de Deus, Deus ele não tenta, tá bom? Deus ele não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás, né? Tenta com a nossa própria cobiça, com o nosso próprio pecado, tá bom? Agora, Deus também ele nos permite, às vezes ele mesmo nos leva para os nossos crisóis para nos purificar, para evidenciar na vida do crente a face de Deus. Você e eu, nós somos criados à imagem perfeita de Deus. O homem foi criado à imagem, à semelhança de Deus lá no Jardim do Éden. Agora, o pecado é que estragou essa imagem, né? E as pessoas não conseguem mais ver
em alguns seres humanos a imagem ou nem a presença de Deus. E Deus, ele às vezes, ele pega o crente e coloca o crente neste crisol para purificar, para que seja evidenciado a qualidade desse crente, para que as impurezas fiquem para trás e que esse crente agora passe a refletir mais a imagem de Deus. Isso chama-se provações. Nós somos provados, por isso o nome, ó, provados pelo fogo, tá? Dentro desse crisol, já falei para vocês, crisol é um recipiente, né? Usado aí para colocar produtos químicos, seja para misturar ou para separar. No caso, o ouro, por exemplo, né? Colocado ali naquele cadim, né? Aquilo ali é um crisol, é aquecido ali e para evidenciar a qualidade do ouro, a beleza, a pureza, o valor do ouro. Assim também, Deus, ele coloca os seus também no crisol, não para tentar, ok? Mas para evidenciar a qualidade deste crente através da aprovação. Amém? No final eu quero orar com vocês, então não saia daí, nós vamos orar juntos, tá? Então hoje eu quero falar de louvor. O autor da lição, chega na lição número 9, ele fala assim, olha, uma vida de louvor. Em meio a tantos crisóis, crisol que nós mesmos escolhemos e vamos colher a consequência, né? Os crisóis que o Satanás nos coloca, ou tenta nos colocar, ele está como o apóstolo Pedro, né? Vai dizer, ele está em derredor, rugindo como leão, tentando devorar esse e aquele, ele é faminto, né? Ou às vezes nos próprios crisóis que Deus nos coloca, nos provando para evidenciar a nossa qualidade. Como é que a gente reage no meio desses crisóis todo, né? Como tem sido a sua reação? É de reclamar? Talvez eu esteja falando hoje aqui, aproveitando esse lugar lindo, maravilhoso aqui, né, para pessoas que estão com esse problema, né, de reclamar de tudo, de todos. Tem gente que arruma confusão com Deus, que reclama do próprio Deus, não é verdade? Então, como é que a gente pode ter uma vida de louvor a meio a tantos crisóis? Né? Às vezes nem somos nós que estamos vivendo ali os crisóis, são pessoas em nossa volta, né? Amigos, parentes. A gente liga a TV, meu Deus, quantas notícias ruins. A internet, você abre o telefone, os grupos de notícia, meu Deus, uma pior do que a outra. Né? E como dar louvor? Como ter uma vida de louvor? Porque não é só dar louvor. Paulo, irmãos, aqui em Filipenses capítulo 4, do verso 4, ele diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, verso 4. Ele coloca uma palavra aqui, sempre. Ou seja, ele está dizendo para a gente expressar a nossa alegria sempre. Seja nos momentos bons, ou seja também nos momentos de tribulações. Seja dentro dos crisóis ou fora dos crisóis, nós devemos expressar a nossa alegria sempre. Agora, como ter essa alegria? Para ter alegria, nós precisamos ter paz, né? Aí você dá um pulinho depois lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, 23 em diante, ali você vai ver que é fruto do Espírito Santo. Paulo, ele conseguia ter essa alegria ao ponto de cantar no cárcere, né? Na prisão. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, se você precisa pedir uma coisa para Deus hoje, peça o Espírito Santo habitando em você, fazendo morada em você. Ah? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Jesus, é cheia de Deus. Você evidencia isso através da sua atitude, de dar louvor e glória, de ter mansidão, calma, paz, né? Amor, domínio próprio em meio a todos esses crisóis, em meio a todas essas situações. Né? Agora, Paulo, ele está dizendo para os irmãos de Filipe, está dizendo para você e para mim também, alegrem-se. Tá? Alegre-se sempre em quem? No Senhor. Agora, o que é louvor? Quando a gente fala de louvor, a gente já vem na cabeça música, né? Cantar. Sim, cantar música é uma espécie de louvar. Mas nem sempre quem canta, louvando ali através da música, louva a Deus. Paulo está dizendo que o louvor deve ser direcionado ao Senhor, a Deus. Muitos louvam outras coisas, né? E nós somos convocados a louvar a Deus através da música, mas também através das nossas orações, através também do nosso testemunho. O que é louvar? Louvar, ele é um ato de enaltecer
É um ato de glorificar algo ou alguém. Mas Paulo já diz a quem, né? Esse algo ou alguém aqui é Deus. Então nós devemos, irmãos, enaltecer, nós devemos glorificar a esse Deus em meio a todas essas condicionantes, sejam boas ou seja más. Como eu disse, eu não te conheço, eu não sei o que você está passando, mas eu estou convocando você, assim como o apóstolo Paulo fez com os irmãos de Filipe, a se alegrar, a dar louvor a Deus. Ou seja, você deve enaltecer, você deve glorificar a Deus, mesmo em meio aos problemas. As pessoas estão vendo você. E eu já disse aqui, né? Talvez a única Bíblia que alguém vai ler, talvez dentro da sua própria casa, seja você mesmo. Louvor também é exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Então nós devemos exaltar a ação desse Deus, o Deus Criador, o Deus Mantenedor, o Deus Redentor, o Deus Salvador. Irmãos, quantas histórias tem na Bíblia que merece exaltação, que merece ser contada, que mostra o poder de Deus. Veja o mar vermelho se abrindo. Veja a ressurreição de Lázaro. Veja a ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do próprio Jesus. Nós estamos falando de um Deus poderoso que deve ser enaltecido, deve ser glorificado, mas deve ser exaltado as suas ações. Nós precisamos fazer mais isso, ok? Agora, se você quiser resumir em poucas palavras, o que é louvor é fé em ação. É colocar a sua fé na prática, é agir. Amém? Fé em ação. O que é louvor, o que é tudo isso que eu disse aqui, é a fé em ação. Tá? Então eu quero colocar um exemplo do apóstolo Paulo aqui em dois momentos, né? Para servir de base, para servir de fundamento que alguém que louvor a Deus em meio a uma circunstância ruim. Por exemplo, quando nós vamos lá para Filipenses capítulo 4, né? Do verso 4 ao verso 7, ali eu vou pegar a minha Bíblia aqui para ler para vocês, né? Tem uma situação ali, Paulo ele está dizendo, alegrem-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Amém? A carta de Paulo para os irmãos de Filipe, né? Para os filipenses. Agora, como Paulo poderia ter escrito isso se ele mesmo estava encarcerado? Ele estava encarcerado quando ele escreveu essas palavras aqui, né? Irmãos, eu entendo que Paulo, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus tinha colocado ele naquele crisol ali da prisão. Ele estava sendo provado ali e que o resultado dessa prova seria um Paulo cada vez mais longe de Saulo de Tarso. Nós não falamos tanto de Saulo, né? Nós falamos de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Nesse momento ele parecia mais com Deus. Ele se alegrava em Deus, mesmo nos momentos mais complicados. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele já estava agora dando frutos do Espírito Santo. Durante muito tempo, o Espírito Santo, né, trabalhou de fora para dentro, influenciando Paulo. Aquele episódio de Estevão, Paulo estava lá, né, quando as pessoas apedrejaram Estevão, e as capas, as roupas de Estevão jogadas aos pés de Saulo, então, até então era Saulo, né? E a gente percebe que o Espírito Santo estava trabalhando a vida desse homem. A influência de fora para dentro, mas agora não. Agora é de dentro para fora, ele está produzindo frutos. Ele está mostrando, ele é luz, ele é sal, até para nós hoje. É ou não é? O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, serve para a nossa reflexão hoje, para o nosso aprendizado e para a nossa aplicação na vida cristã hoje. Vocês entenderam agora o crisol de Deus permitindo o que Paulo passou, né? E um detalhe mais do que especial, Paulo conhecia Deus. Para você conhecer alguém, você precisa andar com alguém. A Bíblia diz que nós temos que firmar essa aliança com Deus, firmar aliança com Deus. Andar com Deus, caminhar com Deus, né? Como é que você conhece Deus?
examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, é ela que testifica de mim, de Jesus. Você conhece Deus através da Bíblia. Talvez você não tenha tirado tempo para ler, para estudar a Bíblia, os grandes feitos, o poder de Deus. Tire um pouco mais de tempo para estudar a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz, você deve reunir-se com os irmãos, você deve ir na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Talvez o dedinho que está faltando nesse corpo seja você. E você pode ajudar. Este corpo, a cabeça, é o próprio Cristo. Mas os membros somos nós. E talvez esteja faltando lá, não só um dedinho, mas uma mão, um braço, uma perna, uma boca. Talvez seja sua. Talvez esteja faltando exatamente você nessa comunidade cristã. Então você deve estudar mais a Bíblia para conhecer mais a Deus e para se encher do Espírito Santo e produzir os frutos do Espírito Santo. Amém? Eu quero terminar também aqui, falando do apóstolo Paulo, sobre um episódio que aconteceu lá em Atos capítulo 16, do verso 16 até o verso 34. Ali tem um louvor surpreendente para aqueles que ouviram naquela época, mas para nós. O relato está à sua disposição para que possamos tirar proveito deste momento de Paulo. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas eles foram presos. Agora, não tinha ninguém lá para cuidar das costas cortadas, das feridas. Eles estavam machucados, estavam acorrentados, havia uma porta ali, uma grade, havia guardas ali. E o que aconteceu? Paulo e Silas, eles começaram a orar e louvar enquanto os outros prisioneiros ouviam. E já era tarde da noite, Se você ler lá, você vai ver que já era tarde da noite. O que eles estavam fazendo? O que eles fizeram para estar presos ali? Estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam numa ação missionária. Ele havia expulso ali o inimigo, um espírito adivinhador de uma moça. E essa moça era escrava de alguém que ganhava dinheiro com aquilo. Agora aquele cara acusa eles injustamente. Então ele estava preso injustamente por pregar a palavra de Deus. Ele poderia estar reclamando, mas ele estava orando e ele estava cantando. O que acontece? Bum! Acontece um grande terremoto, irmãos. E aí, as portas se abrem, as cadeias caem dos braços e dos pés, aqueles ferrolhos. E o guarda sabia que se alguém fugisse, ele seria responsabilizado e a pena seria morte. O que ele faz? Ele quer antecipar. Ele se prepara para tirar a vida e Paulo grita, ei, precisa fazer isso não, meu amigo. Ninguém fugiu. Todos estão aqui. Irmãos, que Paulo e Silas não fugiram, tudo bem, você pode entender. Mas e os outros malfeitores que talvez fossem malfeitores, estavam ali? Por que não fugiram? Pelo testemunho desses dois grandes homens. A Bíblia não vai relatar o que aconteceu com os outros presos, mas relata o que aconteceu com esse carcereiro. Leia depois Atos capítulo 16, do verso 16 ali até o verso 34, Porque ali diz assim, depois do terremoto e depois de descobrir que nem Paulo, nem Silas, nenhum dos outros prisioneiros haviam escapado, o carcereiro, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Paulo, você deve crer. E você deve ser batizado. Meus irmãos, você deve crer no que nós estamos estudando aqui. Isso não é um filme de ficção. Não é um filme da Netflix, nem um filme de Hollywood. Não é uma minissérie, não é uma novela. É vida real. O que nós estamos falando para você, relatado na Bíblia, aconteceu de fato, assim como está relatado aqui. Você faz parte dessa história. Então, o primeiro passo é crer. E eu coloquei aqui, por que esse evento fez com que o carcereiro se concentrasse em sua própria necessidade de salvação? Que papel as orações e os louvores de Paulo e Silas desempenharam para que os prisioneiros não fugissem para a conversão do carcereiro e de toda a sua família? Olha, as orações e os louvores de Paulo
mesmo em meio à dificuldade, tocar os corações daqueles homens que estavam presos ali, né? Com certeza o carcereiro também estava ouvindo essa oração, ouvindo esse louvor, e isso permitiu que Deus se manifestasse de forma poderosa. Paulo, ele foi um agente usado por Deus, e Deus, ele se manifesta de maneira poderosa na vida daquelas pessoas que ali estavam e na vida da família também do carcereiro, ok? Então, irmãos, ele diz, né, quando ele estava preso lá em Roma, uma outra prisão, né, mais tarde ele vai dizer: vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês nem o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Repito, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Filipenses capítulo 1, verso 29 a 30. Então, ele está dizendo aqui para mim e para você, hein? Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Tá? Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus e pensamos que, bom, agora é só comemorar. Nós vamos ter uma vida abundante, nós vamos ter bens, nós vamos ter saúde, nós vamos ter uma família maravilhosa, não teremos mais nenhum tipo de problema. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia não está dizendo isso para você. A Bíblia diz que o nosso galardão, o nosso troféu de vitória está nas mãos de Jesus. E ela só será entregue, esse troféu só será entregue na segunda vinda dele. Então eu quero te convocar para fazer parte do time dos libertadores como Paulo. Do time daqueles que foram libertos e que agora fazem parte do time dos libertadores como Paulo. Não estou chamando você para viver um mar de rosas, mas estou chamando você para ser cheio do Espírito Santo, capaz de ter paz, tanto aqui no meio da natureza, ou lá no centro da cidade, com todos aqueles carros, motos, com todo aquele barulho, ou em alguma guerra, ou em alguma prisão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não importa qual seja a situação, o que ela esteja passando, ela vai louvar, ela vai exaltar, engrandecer o nome do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que esse Deus esteja aí, no teu coração e também no seio de sua família. E que, se você permitir, ele vai entrar e você será uma pessoa muito feliz, cheia de paz, apesar de estar no mundo em guerra. Pense nisso, um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu preciso de você ajudando a pregar a palavra de Deus. Amém?